Ângela, mostra-nos então as tuas mandalas. Aliás, eu não sei, na outra vez estavas a falar um bocadinho da tua história e acabaste por depois não. Acabou por não ficar gravado. Se quiseres contar, Sim, se calhar é melhor. sim, Para te conta um falar bocadinho. das mandalas, tenho que falar realmente um bocadinho da minha história, é a única forma que eu encontro. Eu sou professora de Educação Visual e Educação Tecnológica do segundo ciclo e durante 20 anos tudo corria dentro do melhor, digamos assim, ou seja, durante 20 anos eu consegui lecionar de forma gratificante, sem grandes situações de problemas. Depois disso houve muitas alterações que o Ministério da Educação implementou e as dinâmicas entre os professores e os alunos e encarregados de educação mudaram muito também e comecei a ter muitas situações difíceis dentro da sala de aula, nomeadamente vários alunos de necessidades educativas especiais no mesmo espaço, que dificultou bastante. E passados mais 6 anos sobre esses 20, ou seja, foram 26 anos, eu cheguei a um ponto que estava exausto. Achei por bem fazer uma pausa, ou fazia a bem ou fazia forçosamente, e então decidi fazer uma pausa. Enquanto decidia o que é que ia fazer ou não, fiz formação em Feng Shui, harmonizei o meu lar, foi muito bom, muito gratificante perceber as energias no meu lar e na minha casa e no meu relacionamento com os outros que vivem comigo. Foram umas alterações muito interessantes e tomei conhecimento que as mandalas faziam parte também da possibilidade de harmonizarmos o lar com as mandalas. Daí fiz também uma formação em mandalas pontilhadas, que era uma técnica que eu já há muito tempo queria fazer, e juntei também a meditação, que já fazia parte da minha vida já há muitos anos, a parte espiritual que tenho vindo a desenvolver desde já há uns 12 anos pelo menos. Incluí de alguma forma esses elementos da espiritualidade na minha vida. E assim surgiu este projeto onde junto o Feng Shui, o pontilhismo e a meditação. Tem sido bastante interessante. Bastante Antes, interessante. diz? Muito interessante. Sim, antes Então, de chegar, o Feng diz. Shui é Feng aquela. Shui, Como é que se diz? Feng Shui. Feng Shui. Ah, então eu pensei que fosse outra coisa. Porque há uma coisa no yoga que é onde nós fazemos uns certos movimentos para também mexer com a energia do corpo. Será isso ou não é bem esse? Não, não, não. Não é O Feng, esse, então. não, não. Pelo menos que eu conheça, não. Não sei se no yoga também é a mesma situação. Aqui são técnicas de harmonização do lar através de deslocação de objetos, por exemplo. Tem várias, Ah, são ok. muitas técnicas e aplicação de objetos também em certos sítios específicos. E depois é um conjunto de cores, formas que são direcionadas para cada área da casa. Ou seja, fazemos a ativação de uma parte da área da casa com os elementos que constituem essa área. Atenção que eu estou a falar do Feng Shui da escola do chapéu preto, porque já vi que existem pelo menos 5 escolas diferentes e as características de um para o outro são variáveis. Neste caso, este Feng Shui não trabalha com a rosa dos ventos, ou seja, não há uma preocupação com o norte e o sul da casa, mas sim é aplicado uma ferramenta que se chama Bagua, é aplicado a partir da porta de entrada da casa. E então depois há uma divisão, uma distribuição, digamos assim, são 9 áreas que o Feng Shui trabalha pela casa e fica bem definido qual é a área daquela casa, qual é a área da casa para aquela área. Não sei se me faço entender. Só dividimos a casa em 9 espaços e cada um desses espaços trabalha-se uma área. E também existe a possibilidade de trabalhar em pequenos espaços. Eu neste momento fiz um mini baguá no meu quarto, há relativamente pouco tempo, mudei tudo no meu quarto, a disposição, e apliquei esse baguá, mas só numa parte da casa, que é isso que eu mostro no meu site. O meu site permite que a pessoa aplique as mandalas apenas numa parte, naquele caso, de uma sala, não num quarto. Mas nota-se umas grandes diferenças Pois era isso que eu tinha no perguntado. relacionamento das pessoas. Era isso que eu. Isso é para depois ajudar as pessoas, para nos ajudar, não é?
nos nossos Sim, relacionamentos uns com os outros e provavelmente vai ajudar a sentir melhor no nosso lar, certo? tudo. As áreas que trabalha vai desde o 9, posso dizer a espiritualidade, o trabalho, os amigos, a Ok. família, a saúde, os relacionamentos, o sucesso, a prosperidade, e está-me a faltar uma. Eu costumo dizer por ordem que é para não faltar, mas agora pronto, são 9 áreas Uhum. e em cada área tem vários conceitos, ou seja, dizer que a espiritualidade é muito mais do que só uma palavra. São Sim. muitos os conceitos que se podem trabalhar, nomeadamente na área da espiritualidade, trabalha-se a meditação, trabalha-se a parte da leitura, da escrita, a possibilidade de uma pessoa poder estar calmo e poder usufruir daquele espaço para si próprio, para estudar, para ler, para meditar, encontrar-se a si próprio. Por exemplo, cada um dos espaços tem as suas coisas, as suas dimensões, e depois, conforme o que os Feng Shui, os que estudaram Feng Shui, digamos assim, os que aplicaram, que começaram inicialmente e que aplicaram, definiram como cores e formas para cada uma das áreas. E eu juntei essa informação, juntamente com a intenção que a pessoa quer trabalhar, ativar, relacionando todas elas, criei as mandalas nesse sentido. É esse o meu projeto, é juntar as dores que as pessoas tenham e meditar, fazer meditação com a mandala, dando a intenção que a pessoa pretende ativar. Tem É muito sido interessante. gratificante. Porque Até assim chegar também aqui, é uma forma de se relacionarem mais com o seu lar, não é? com o seu lar e consigo e com os outros. É tudo uma envolvência, uma envolvência muito grande, não é só o lar, mas é tudo o que faz parte da nossa vida acaba por estar interligado neste Feng Shui, com a ativação, neste caso é do lar, mas pode ser do carro, pode ser pode ser do espaço de trabalho, pode-se fazer o Feng Shui em variedíssimos espaços também. Neste caso é do lar, até se aplica o Feng Shui, por exemplo, na secretária de trabalho. Imagina também a possibilidade de dividir essa secretária em 9 espaços e aplicar também o Feng Shui. Por isso vai do macro ao micro, desde o terreno onde a pessoa tem a casa, Sim. até, Ok. até ao seu quarto, a sua divisória mais pequena, se quiser fazer na casa de banho, num hall, é possível aplicar em qualquer espaço. E depois é aí que tu inseres as mandalas. Sim, eu As depois mandalas são uma coisa à parte que tu inseres com essa técnica. ou seja, as mandalas aqui vão reunir a intenção que a pessoa quer e vão reunir as formas, as cores, a simbologia, digamos assim, que o Feng Shui dá nessa mandala. Olha, vamos. Ou seja, olha, eu tinha selecionado algumas coisas aqui, eu vou-te mostrar. Esta, por exemplo, reúne as cores da prosperidade. As cores da prosperidade no Feng Shui são os roxos, os laranjas, os vermelhos, os verdes e os dourados também. Eu Uau. junto essas situações. Normalmente faço com meditação e depois atrás escrevo uma frase sobre a meditação que fiz, digamos assim, a intenção que dei à mandala vai para a pessoa também com essa frase. Neste caso, eu fiz várias para poder fazer o meu site como se fosse um mostruário, digamos assim, uma para cada uma das áreas, foi assim que eu comecei. Esta resolve a situação do trabalho, a zona do trabalho do Feng Shui, trabalha com os pretos, os azuis escuros e os brancos, mas também com elementos de praia, com elementos de mar, como por isso eu juntei, não sei se conseguem Sim. que é uma paisagem de mar com céu e Uau, alguns nossa, elementos muito de giro. concha. Neste Isso é caso, tudo feito à mão? Tu fazes isso, esses pormenores todos? neste momento estas são todas pontilhadas, mas também tem algumas Giro. em que o centro é uma imagem, como é que se diz, impressa, a imagem impressa de acordo com o que o Feng Shui trabalha, por exemplo, as orquídeas, tenho umas que eu incluí
que eu achei que sim, que é as flores de cerejeira, que a flor de cerejeira para os chineses, a simbologia é do relacionamento, e então na parte do relacionamento eu também incluo as flores de cerejeira, e aí são imagens impressas, mas podem ser pontilhadas. Por exemplo, depois este foi um conjunto de 3 que eu fiz, são asas de anjo. Existe a parte dos amigos que trabalha a nossa fé, dos amigos, então podemos pôr elementos que são relacionados com a nossa fé. Eu fiz um conjunto de 3 na altura que achei que sim, porque os anjos para mim são algo muito importante na minha vida já há muito tempo. E estas mandalas que eu te estou a mostrar aqui são relacionadas com o Feng Shui. Depois eu tenho vindo a ter diferentes momentos criativos, digamos assim, e já este ano decidi fazer um apontamento completamente diferente e fiz uma série acho que são 7 diferentes, fora do que eu tinha feito até aqui. Ou seja, o que eu tenho estado a fazer como trabalho, como o meu projeto, é realmente juntar o Feng Shui às mandalas, mas as mandalas vão muito mais do que isso. Podemos representar nelas tudo o que nós entendermos. E cheguei a um momento em que eu disse, eu quero fazer outros elementos, acrescentar outras formas e outros elementos e outros fundos. E surgiram-me coisas completamente diferentes, com fundos trabalhados sem ser uniforme. O fundo aqui são uma passagem de várias cores. Sim, sim. E os elementos que foram surgindo na minha ideia, este foi tirado de um alfinete, de lapela, esse alfinete que eu gosto muito também, e tudo o que seja relacionado com seres alados é um dos meus tópicos preferidos. Mas não só, comecei a variar um bocadinho. Este está nesse dos 7, onde juntei os animais, fazendo o mimetismo com o animal e o fundo. Achei que ficou muito interessante. Não sei se conseguem perceber Sim, o que sim. Dá para ver, dá. E qual é o material, qual é a base do material onde fica a isto é tintura? uma madeira MDF, é o nome desta madeira. Esta madeira adquire-se através dos troncos das árvores, eles destroem os troncos todos na totalidade e depois fazem uma pasta com essa madeira real, e com essa pasta conseguem fazer a espessura que quiserem e as dimensões muito maiores do que uma madeira normal dos troncos. Então aproveitam tudo o que é da madeira em si, Sim. mas consegue ser um produto mais económico, no sentido em que, como é uma pasta, digamos assim, que é compacta, torna-se um produto mais económico para se poder comprar nas variedíssimas dimensões. Este também foi um desses últimos que fiz, que juntei estes 2 amigos, até já publiquei este, chamo-lhe os Amigos Improváveis. São 2 Está giro, está giro. que encontram e que começam a ficar próximos um do outro, e o que eles têm em comum e o que os apaixonam é as cores das penas que eles têm. É muito giro. Também, aliás, é muito giro até saber também o título, o nome, porque assim até puxa mais, tipo, alguém, sei lá, alguém que se identifique. As últimas que eu fiz com temas, digamos assim, com elementos. Sim. Fiz outros, mas... Esse tem nome? Esse tem um tema? Não, este é apenas uma silhueta de um gato, não lhe atribuí, porque eu tenho vindo a escrever histórias simples, histórias fáceis e simples sobre a proximidade dentro destes elementos, digamos assim. E antes de chegar aí, eu queria te mostrar, era o antes de ter chegado às mandalas, onde eu estou a olhar para baixo porque estou aqui rodeado de uma série de coisas. Eu tinha falado da outra vez que eu trabalhei com feltros, trabalhei com burel, trabalhei com arames, com bijuterias, fiz uma série de coisas e trouxe alguns elementos para te mostrar, só para ficar registado, digamos assim.
Olha, eu comecei, não foi por aqui que eu comecei, mas isto foi uma das partes que eu fiz com o feltro. Com o feltro, eu fazia figuras em feltro tridimensionais, isto são mesmo, parecem morangos com creme de chocolate. Parece um bolo, não é? Toda decorada, trouxe destas duas só para teres uma noção. Ainda houve uma altura em que eu fiz muito disto em 3D, digamos assim, e a pessoa ficava com uma embalagem para pôr bolachas ou outra coisa qualquer. Com esse mesmo feltro, houve uma fase onde eu ainda recebia encomendas também de nomes para pendurar no quarto das crianças, com as letras. Fiz algumas em português, outras em inglês. Eu tenho um pequeno botão aqui, e depois um cordão. Fiz variedíssimos destes nomes também, femininos, masculinos. Fiz peluches com felpo, com o próprio tecido de felpo. Este foi o meu primeiro cão. Meu primeiro cão em felpo. Bem profissional. Está mesmo bem giro. Muito giro. Tudo cozido à mão. Este é um ouriço com pele de ovelha, como eu te chamo, porque eu conseguia na altura estes pelos de umas amostras de um tio que vendia. Então eu tinha os pelos diferentes e fiz N de 3D. Com o feltro normal, depois comecei a ficar, houve uma fase em que eram espalmados, digamos assim, os animais, cães, gatos, e lá, foi uma loucura. Nessa fase desses animais também fiz bonecas, não fiz muitas, fiz uma clarinha e uma escura, oferecia a clarinha há pouco tempo, por acaso. Fiz também está muito giro. As bonecas também tinham nomes, tinham e têm. Houve uma fase das malas, as malas em feltro, e dizendo que foi tudo feito à mão, tudo cozido à mão, tudo relacionado com isto. Já tens experiência em várias áreas. Eu sempre fui fazendo. Este é outro modelo que fiz também em feltro, também tem um zip, mas é uma coisa maior. Eu fui sempre fazendo o burel, que eu falei da outra vez, que muita gente se calhar não conhece o burel. O burel é um tecido, de lã, é um tecido de lã, um tecido de muito boa qualidade. E eu fiz duas malas, tenho aqui as duas por acaso. São pequenas bolsas neste caso, todas cozidas à mão com tiras que depois são colocadas em viés. Não são, não fica na horizontal nem vertical, ficam colocadas na diagonal. Na diagonal, sim. Esta é outra, um bocadinho maior. Esta tem um botão também feito em burel. Este quase que é um A4. Sim. Foi uma fase também gira. Fiz montes destes. Isto é eu ia dizer suporte, mas não é um suporte, é um troca-malas, chamemos-lhe assim. Ou seja, temos uma mala, colocamos aqui tudo um organizador e depois, quando queremos trocar de mala, puxamos e levamos para outra. Ok. Põe-se dentro da mala, então? Dentro da mala, sim. Ai, que dentro da mala, sim. Que fica tudo organizado, fica tudo na mesma bolsa, e então aquela decisão de manhã, temos que trocar de mala e não sabemos muito bem agora o que é que vai falhar, digamos assim é só puxar e colocar na outra mala. E fica tudo gira. Pois que às vezes a minha também acontecia, quando nem é para trocar de mala, tem que estar a pôr tudo, a despejar tudo de uma mala para a outra. Quer trocar a mala, mas não quer perder o tempo com isso. Pois é isso. Houve uma fase também de pintar caixas. Aqui já começou a pintura, eu já fiz pintura em muita coisa e juntei o feltro nesta. Esta é uma caixa pequena, mas eu já fiz pintura em muitas caixas de vários géneros, e até a técnica das mandalas. A primeira, esta foi a minha segunda caixa, mas o primeiro material que eu pintei foi caixas. Foram duas caixas, esta é a mais pequenina, a outra foi, a maiorzinha foi a primeira, e esta foi a segunda. Dá para perceber que os pontos não estão perfeitos e por aí fora, mas é mesmo para treinar, começar de algum lado.
tem que se começar de algum lado, comecei por aqui, depois fiz muitos CDs, pintei muitos e muitos CDs até conseguir. Houve uma fase também que, de bijuteria com arames e pedras. Ah, que giro! Isso é o quê? Olha, este caso tem vidro, tem umas bolas de feltro e uns plásticos, digamos assim, uns acrílicos. Sim. O arame é alumínio colorido, o alumínio é muito fácil de moldar. E essa fase eu fiz em todas as cores. Isso seria Todas o quê? Um colar? Ou depois? São claros. Um colar, é um colar. São claros, sim. Todas as cores e feitios, com peças, por exemplo, esta é de barro, uma peça criada por uns meninos deficientes de uma escola onde a minha mãe participou, recebeu umas peças e ela não recebeu, ela comprou, digamos assim, para ajudarmos as crianças. Eles fazem e depois as pessoas compram essas peças e nós fazemos com elas o que entendermos. E eu fiz vários colares com essas peças dos meninos deficientes que fizeram. Outro tipo de arame, um arame mais achatado, não sei se reconheces, outro tipo, também é colar, trouxe só alguns, tem todas as cores, formas, feitios e é assim um mundo que não para. Este só agora que me apercebi tem duas peças, uma agarrada à outra. Uma é movível, eu não me tinha percebido, não me lembro disto assim, fui buscá-lo agora, não me lembrava que tinha uma com. Fui buscá-lo para poder mostrar diferentes tipos de materiais. Isto são umas bolas cobertas com crochê. Ok. Outros plásticos, pérolas e por aí fora. Isto foi uma fase também muito, muito engraçada. E acho que Criatividade. trouxe também, não vejo aqui, que é quando o meu filho era bebê, eu comecei por aqui pelos bordados, neste caso é ponto cruz. Também fiz alguns bonecos em 3D, em bordados, sem ser este ponto cruz, outros bordados mais simples, mais ponto cruz rápidos. também já fiz na escola e com a minha mãe quando era mais nova também já fiz ponto cruz, é muito giro, também é muito giro. Diferentes tipos de bordados, eu também ensino aos meus alunos a bordar quando é possível, não é sempre possível, mas também lhes ensino. Bordar é muito giro. Trouxe assim um bocadinho de cada, que os nomes tenho aqui vários, mas não, pronto, acho que dá para perceber o que é que o meu percurso, e fui vendendo, outros fui oferecendo, outros fui, sei lá, fiz umas exposições muito giras também num hotel à noite, onde também vendi algumas coisas destes produtos, e tem sido experiências assim gratificantes, digamos assim. Neste momento eu decidi fazer as mandalas no MDF, neste caso na Madeira MDF, como principal projeto de vida neste momento. E temos estado assim. E tu, outra vez também te perguntei sobre os teus materiais, quais eram os materiais que tu utilizavas, mas depois não se conseguiu. Pois, não conseguimos ouvir mais nada. Pronto, é o plástico, eu trabalho muito com o plástico reciclado, também trabalho com o PVC, para PVC maleável, mas o meu foco é sobretudo o plástico reciclado, que eu gosto muito de transformar o plástico, gosto da ideia de transformarmos o desperdício ou algo que ninguém gosta e que até é considerado, e é mau, né, para o nosso planeta, transformá-lo em algo que seja bom e que nós possamos usar e fazer algo diferente com ele. Então, pronto, diz? É muito importante a parte da preservação do material, digamos assim, útil. Eu acho que os desperdícios ultimamente têm vindo a aumentar de uma forma exponencial e as pessoas não sabem muito bem o que é que vão fazer com eles. Isso é uma forma de aproveitar isso e de ser útil, como tu dizes. Exato. E também mudar a ideia, porque hoje em dia há muito plástico, então mudar um bocado a ideia, nós sozinhos, de transformar esse plástico em algo que seja único e que seja mais raro. Por exemplo, o que eu faço é eu pego em várias embalagens e derreto. Aí já fica muito mais compacto, ou seja, já podes depois fazer outras coisas, já não há assim tanto
pronto, é uma forma de realmente reutilizar o que existe e depois também descobri que, ao que parece, a reciclagem em si não é o melhor, porque muitas vezes vai para os oceanos, não é? Como nós sabemos, nem sequer é feita. O poema maior. E depois, muitas vezes, também liberta muitos químicos nas grandes fábricas e isso, quando estão a reciclar, liberta muitos químicos também para o nosso meio ambiente. Então, se nós pudermos fazer algo, não é, com o plástico que já temos à nossa volta, eu acho que é espetacular. Porque isso é outra coisa também que é muito fixe fazer com o plástico, porque ele é maleável. Podes fazer acessórios, podes fazer peças para o interior da casa, podes fazer candeeiros, podes fazer tudo. E então, pronto, é por aí também. Se tu dizes que queimas, aí não há fumos, não há libertação de coisas tóxicas também? Sim, liberta, mas nunca é tanto, porque quando é numa indústria grande, eles não é só o queimar, eles também utilizam outros químicos quando estão a fazer a própria reciclagem. Aqui liberta, claro, vai sempre libertar uns cheiros, assim, mais coisas, tanto que eu sempre costumo afastar quando está assim, quando estou a derreter o plástico, por causa dos cheiros que saem. Mas de qualquer das formas, pronto, nunca é tão prejudicial quando é assim diretamente para os nossos oceanos, libertar aqueles químicos para os oceanos. Claro que alguns vão para a atmosfera, não é? Mas pronto, fazemos o melhor que podemos. E depois também tem a parte divertida que é realmente criar as coisas giras, coisas que tu queiras usar e ter para ti, na tua casa. Já fizeste em dimensões maiores, para além dos brincos? Sim, eu na faculdade, foi quando eu comecei a explorar o plástico, por acaso foi muito interessante aquele curso, porque no primeiro ano era explorar as tuas habilidades e os teus gostos, e então foi no primeiro ano que eu comecei a trabalhar com o plástico. A partir daí, cada vez que havia um projeto, eu aplicava sempre essa técnica. E então, por exemplo, houve um projeto de interiores, que era para criarmos peças para interior, e eu utilizei essa técnica e criei um mural assim grande, bastante grande. Eu acho que até, eu não tenho a certeza se eu tenho aqui comigo, assim gigante, que tinha tipo figuras de um homem assim com os braços abertos, muito giro, que eu tinha feito com linocut, com linóleo, tinha feito com linóleo, em plástico, e então ficou com o fundo dourado assim grande, serve como um mural, por exemplo, para podes pôr na janela, ou podes criar como uma divisória num sítio, por exemplo, se for num café pode ser uma divisória. E depois também fiz outro mural mais pequeno, mas também assim bastante grande. Eles deviam ter para aí quase 2 metros, ou 1 metro e qualquer coisa. Fiz então um também mais pequenino, com umas estacas em madeira, e também com umas figuras. Eu acho que até tenho aqui. Deixa-me ver se eu tenho aqui para te mostrar. Oh, este até foi um deles, só que já não tem estacas de madeira. Este foi um deles, assim, bastante grande. Bem É grande. enorme. Sim. E este foi com o screen print. Agora, assim não dá para ver, mas se tu te aproximares ou te afastares, isto é uma cara. Aliás, se calhar até dá. Consegues ver Sim, aqui uma cara? sim. E pronto, ele é chamado unseen, o que não é visto. Depois tinha o outro dourado. Este aqui é o dourado, este aqui é o grande. Aliás, isto não chega a 2 metros, calhar. 1 metro e qualquer coisa. Que é este que eu tenho umas peças. Sim. E este aqui depois tem então o homem feito com linóleo. Pois quando reflete o sol brilha, porque ele, como é plástico, é meio transparente. Ele atrás é cinzento e depois à frente. Muito giro. Isto foram projetos para interiores. Depois também fiz umas peças de roupa, também, até tenho aqui, também vou-te mostrar.
Também fiz este top. Este aqui não foi. Este não foi reciclado, não foi derretido, foi só como ele está. Depois nós estamos. Diz? É feito com o quê? Com plástico. Ah, é? Sim. Mas é tipo crochê? É tricô. É tricô com plástico. Cortaste Sim. as tirinhas e fizeste tricô, é isso? Exato. Cortas as tirinhas. Bom trabalho. E este aqui foi para um projeto, um enunciado que nós tivemos de moda. Ou seja, depois comecei sempre a aplicar a minha técnica a qualquer projeto que aparecesse, porque pronto, dá para fazer tudo, não é? E pronto, depois é que mais tarde, aliás, até acho que no segundo ano comecei também logo a fazer colares e brincos. E pronto, depois comecei então a ir para os brincos, ou este é um brinco, também é com plástico. Sim, muito giro. E colares tenho poucos, mas também já comecei a fazer alguns. E pronto, depois também tenho a ideia, a intenção de continuar a fazer mais tops. Pronto, dá para fazer N coisas. Com o plástico consegues fazer tudo o que quiseres. Muito bem, sim senhor. E para além que é divertido, não é? Quer dizer, uma coisa que tu tens logo ali à mão, não é preciso ir comprar e depois podes estar-te logo a entreter. Eu Enfim, tentei fazer uma técnica no forno com PET, mas não correu, não correu bem, não correu bem. Com mandalas pintadas aprendi, só que tem que ser outro tipo, ou seja, tinha que ser PET transparente e eu não usei, eu acho que aquele que usei não era PET totalmente, eram umas garrafas de água transparentes, lisas, mas não era PET, eu penso que só dá com o PET. Depois não tentei mais, porque o meu companheiro achou que não era boa ideia estar a queimar plástico em casa. no forno. Ele achou que não era, não era sensato. E eu disse, ok, pronto, está bem, vou respeitar. E não, e não me aventurei mais, não. Como não dominava, achei que não arriscar, poderia estar a Pois, libertar alguns sim. químicos que não fosse melhor. Dizem que que depois deves limpar bem o teu forno, não é? Mas depois também não sabemos se não fica mesmo lá mais alguma coisa, mais alguns químicos. Por isso é sempre. Pois eu não tentei mais, eu disse, está bem, não vou fazer. Não tenho as condições, não tenho condições. Não tenho o sítio certo, o recipiente certo para fazer isso. Mas já fiz também uma coisa eu não sei se conhece o papel mágico. Não. Conhece o papel mágico? Não? Agora há algum tempo. Eu, por acaso acho que ainda devo ter para aí umas folhas. São umas folhas que penso que seja, eu não sei qual é o material, mas é uma espécie de plástico também, mas já está próprio para ir aos nossos fornos. E nós pintamos essas folhas, fica muito interessante. Pintamos, naquele caso, com acho que é lápis de cor, e temos que fazer uma proporção tipo 10 vezes maior do que o que pretendemos, mais ou menos, no sentido que quando vai ao forno ele diminui esses 10 vezes. 10 vezes E o cresce um tamanho, bocadinho, cresce de tamanho. fica assim um bocadinho mais espesso, fica com 1 milímetro e qualquer coisa. Aquilo é uma folha mesmo, parece quase papel, fininha, e depois as peças ficam com também fiz bijuteria com isso, agora estou a pensar, fiz bijuteria, fiz umas peças só para experimentar, fiz umas 2 peças com desenhos. Eu acho que agora que falas, acho que já ouvi falar. Eu acho que há pouco tempo ouvi alguma coisa sobre isso. Umas folhas fininhas, não é? Que só que elas são próprias. E fiz também no aniversário do meu filho uns passarinhos, que ele na altura gostava muito de pássaros, eu também gosto, onde o desenho é feito assim e depois fica um pinzinho, muito, muito giro. Tem que se escrever ao contrário também, eu escrevi na altura o nome dele e a idade. Tem que se escrever ao contrário porque a parte que fica visível fica mais brilhante, a parte que se deve usar fica brilhante e fica o inverso daquilo de onde a gente pintou. Então fica muito engraçado, porque é como se nós estivéssemos a pintar em tamanho muito pequenino, que é muito difícil, e então aquilo permite-nos fazer a dimensão que a gente quer na pintura e depois obtemos uma peça em plástico, fica em plástico. E dá para ser maior? Por exemplo, se quiseres uma escala um bocadinho maior, como é que fazes? Eu só conheço as folhas A4. Ah. Só consegui adquirir na altura o A4, mas acredito que já haja, pelo menos em A3 já deve haver. Só que tens de pensar que o A3 depois vai ficar, ou seja, as figuras que eu fiz eram uma mãe com os filhos,
Na pintura devia ter para aí uns 12 centímetros, e a dimensão com que está agora deve ser uns 3 centímetros. Por isso é para fazer miniaturas, digamos assim. Mas dá para fazer pequenos apontamentos, alfinetes, fica muito giro, ficam muito engraçados e completamente personalizados, porque os desenhos são únicos. E podes pôr até um desenho por baixo da folha, consegue-se ver, é semi-transparente. Imagina que imprimes uma fotografia, foi o que eu fiz com o pássaro, imprimi uma fotografia com o pássaro que pretendia e coloco debaixo da folha e depois vou pintando o pássaro com as cores por cima, com uma base por baixo. Não precisamos de riscar o plástico em si. Recorta-se, deixando uma margem também para aí de 7, 8 milímetros do desenho. E faz-se o furo logo, nessa altura também se tem que fazer um furo assim com uns 5 milímetros, que é porque depois vai ficar um furinho muito pequenino, como esse que tu fazes nos brincos. Faz-se o furo logo antes de pôr no forno, já tem que estar tudo preparado com aquilo que a pessoa pretende. Senão depois ao furar rasga parte ou faz aqueles rasgozinhos que estraga o furo, digamos assim. É mais difícil de furar. Por isso a peça tem que ser pensada anteriormente. Gostei muito dessa técnica, por acaso. Ainda não usei assim muitas vezes, fiz uns 2 colares com essas personagens, a mãe e os filhos, e depois usei nesse aniversário do meu filho, que ficou muito giro. Depois pronto, fiz uma oferta e ofereci-lhes um brinde e levava o alfinete com o nome dele e a idade que ele fez naquele ano. Pronto, dá para pensar assim. Depois dá para fazer brincos muito giros, já vi brincos lindíssimos com isso. E peças pequenas, ficam muito. Só que é pintado, por isso tens que saber pintar, desenhar, para conseguires ter um resultado diferente. Não é só derreter, digamos assim, tem que ter algo, senão plástico transparente. O segredo é trabalhar mais antes de ir para o forno, não é? Trabalha-se mais e depois é que vai para o forno. Um trabalho mais delicado, digamos assim, para ter visibilidade. E também fiz uma vez, tive a oportunidade de experimentar uma técnica que nunca mais consegui, que é um verniz líquido que solidifica à volta de um arame. Faz brincos também muito interessantes. Não sei se conheces. Era um artigo alemão, só que extremamente tóxico. Depois eu fiz essa técnica numa exposição, uma FIL em Lisboa, onde fiz uma flor em arame e depois mergulhei essa flor nesse material e ao tirar fica preenchida as pétalas da flor. Fica um PVC também, não sei se é PVC, mas pronto, um plástico, torna-se um plástico duro. E uns anos mais tarde encontrei aqui uma pessoa no Algarve e ele diz que foi a única pessoa que reconheceu o que era aquilo. Ele vendia brincos, apenas brincos, com esse material. E muito, muito, muito giro, porque podes fazer a forma que tu quiseres do brinco, a forma que tu entenderes, mesmo que não seja plano. Eu vejo que os teus são sobre o plano, mas ali podes fazer tridimensional imagina qualquer coisa deste género do meu colar. E ao mergulhares este arame irregular dentro desse material, quando sai uma forma toda irregular. Eu até tenho mas eu não me lembro onde é que ele está. Posso tentar procurar ali, porque acho que é uma coisa que tu também podes idealizar o plástico com outras formas. Já agora, deixa-me ir ali, eu acho que está ali, espera aí. Aqui não... A ver se consegues. Não dá bem para perceber, se calhar afasta um bocadinho mais. Ele é mesmo assim escuro? Este é um preto, mas depois pôs-lhe uns dourados. Tem uns leves dourados. Consegues ver a forma?
Sim, é assim Não. meio em espinha, não? Tenta a imagem, carrega no meu, a minha imagem e ficas com ela maior. Estás a ver em pequenino. Não consegues ampliar. Espera aí, deve ser no view. Toca nela, ai, não estás no telemóvel. Não, espera aí. É que eu consegui aumentar a tua há pouco. Não, Ela eu acho que deve ser aqui no view. Ah, espera, consegui agora. Pois, mas mesmo assim está um bocadinho desfocado. Mas é o quê a forma? É uma forma. é uma Tem uma forma cara. irregular. Ah, é É uma uma forma forma irregular. abstrata. Sim. Consegues ver? Não. Sim, sim, Assim? sim, sim. Ele tinha todas as formas, ou seja, o arame é que envolve aqui, é um arame muito fininho, que ele enrolou e fez esta forma irregular, não é? Uma forma. Sim. E depois, ao mergulhar, ela assume o limite do arame. Assume o limite do arame e fica sólido. Neste caso é preta, mas depois tem misturado dourados. E preenche, não é? O espaço que estava vazio fica preenchido. Fica preenchido com esse material. Que é o quê mesmo? Que é uma espécie de um químico. Uma espécie de um verniz. Um verniz. Um verniz, eu acho que é o termo certo, não sei. Que engraçado. Nunca tinha ouvido falar. E eu sei que é um produto, ai, de onde é que eu te disse há bocado? Da Alemanha. Na altura que eu tomei conhecimento dele, eu fiquei com a altura, fiquei com os dados, mas agora já foi há muito tempo. É um produto da Alemanha que aqui em Portugal, não sei se alguma vez o venderam ou não, porque descobriram, acharam que não era sensato trabalhar em salas fechadas, que liberta toxinas muito, muito fortes, o Pois. cheiro, como se fazia antigamente os vitrais nas escolas, nós trabalhávamos com o vitral, e o vitral é altamente tóxico também, aquelas tintas de vitral, tínhamos de estar a trabalhar sempre com as janelas abertas e tudo mais. Isto é muito parecido com isso, o Ah, cheiro é muito perto disso. O que é que acontece? A nossa ASAI, provavelmente, que é muito boa, bloqueou pois. bloqueou as vendas destes produtos. Então, esse jovem que eu vi não era português e provavelmente trouxe da Alemanha o produto e ele só vendia isto, só vendia brincos deste material, com todas as formas e feitios que possas imaginar. Este é comprido, mas com todas as formas e feitios, cores E e muito, cores muito, também. muito interessante. Muito interessante. Todas as cores, sim. Eu é que escolhi este sobre o escuro e só comprei um. Ele tinha os pares, mas os pares não ficam iguais, não é? Como Ah. calculas. Rodar os arames de forma para ficar igual com estas espirais todas é difícil. Sim. Não ficam iguais e eu também não me preocupo por ter só um, porque eu uso só um de um lado, eu uso um comprido e um curto, gosto muito de Sim, variar sim, nesse. também gosto às vezes. Ou só um. Eu houve uma altura que eu usava um muito comprido. Tinha um comprido. E às vezes usava Sim, só um comprido e depois um bocadinho. É, sim. Já fiz brincos também com feltros, onde um era mais comprido que o outro, outros eram iguais, sim. depende. Mas os brincos também é um acessório que eu também uso. Uso e gosto. E sempre que vejo coisas, materiais diferentes e formas diferentes, eu contribuo para os nossos artesãos. Gosto muito de ter um elemento, digamos assim, de cada situação que vou encontrando que acho engraçado. Outras vezes é com elementos naturais, com troncos, com outras coisas, mas às vezes são sintéticos e acho piada na mesma. Sim, Pronto. sim. Há muitas coisas giras que nós temos E, por aí à nossa disposição. e a nível de brincos, só de olhar, estou a ver arames com fios, por exemplo, uma técnica que se ensina nas escolas também, como se fossem os pregos e depois envolvidos em fio. Não sei se percebes o que eu estou a falar. Uma figura feita com pregos, toda à volta numa madeira e depois os fios, Ah, os pregos. sim. Eu, eu tenho um brinco que é assim, só que em vez de ser com pregos, a forma é uma meia borboleta e depois com os fios por dentro, com as cores que a pessoa entendeu, neste caso é castanhos também, estou a olhar, estou a ver ali. Por isso, Uhum. papel de brincos, acho que tu podes pensar Ah, e há montes de coisas. Montes de coisas. criar, e Agora, certamente eu aqui, até tinha pensado, era mesmo no formato das mandalas, mas eu agora ainda não sei, porque ainda tenho que despachar mais uns projetos que tenho. E depois, porque
há muitas coisas giras com as mandalas, por exemplo, olha, tenho aqui as bases dos copos, tipo uma Sim, coisa sim, assim deste género, gosto muito sim, também. sim, E sim. pronto, e é relaxante. Todas estas coisas assim são sempre muito relaxantes de fazer. Mandala já fiz também colares, mas fiz poucos só para experimentar também tamanho pequeno e eu comprei dois, também já comprei duas mini mandalas com o colar, as mandalas devem ter, não chega a 4 centímetros de diâmetro, por isso Sim, são pormenores muito bonitos que também me fez apaixonar na altura. E agora os meus têm uns 6 centímetros de diâmetro, as minhas mandalas dos colares que fiz, mas só fiz um apontamento ou dois, fiz 2 apontamentos e fiz um objeto também muito giro para o carro, daquelas coisas que se penduram nos espelhos. sim, sim, sim. São 2 mandalas, uma de cada lado, Isso é com muito giro para ter no carro. E é uma boa ideia. umas folhas feitas em linha, uma linha, não sei se chama linha, não é bem linha, tipo uma linha de crochê, digamos assim, uma linha mais Sim, grossa, as minhas penas, folhas feitas como se fosse um caça-sonhos, não é? sim, Como sim, se chama? sim. Pronto, tenho um espanta-espíritos, digamos assim, tenho no meu carro, fiz na altura também com apliques de mini espelhos e tudo mais, muitos giros também. Pronto, tenho vindo a aplicar antes de chegar aqui a esta dimensão, apliquei em várias dimensões e em várias formas, rendilhadas também, e Sim. com as tintas que tinha inicialmente, também tentei fazer com as tintas que tinha, a ver se dava. O resultado não foi mesmo o mais perfeito, mas deu para perceber que é possível criar de outras formas, dependendo da Sim. tinta, assim fica o trabalho. E pronto, olha. Não tem isso, olha, eu acho que é muito interessante falarmos sobre os nossos projetos e também sobre a nossa criatividade, não é? E dar a conhecer as coisas que nos interessam, porque depois também é agir, estar a misturar ideias e pronto, e criar projetos novos. E Acho que pronto. aqui ficaste com uma visão de um processo assim Sim, muito sim. rápido. E Eu está já giro. Gostei muito das também. mandalas, as mandalas estão muito giras. A técnica dos pontinhos, acho que tem muito interesse aí e é sem dúvida uma área a explorar, né? E também Sim. para dar a conhecer a mais gente, acho que é muito interessante. Foi muito interessante aqui a nossa reunião, o nosso meeting. Então Olha, vá, Angela, adeus, beijinho, tudo bom e até tchau, breve. até breve, fica bem. Tchau.